Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos lá, é só me dar um tempinho para compartilhar o link. Opa, não, assim melhor. Deixa eu acender a luz aqui. Opa. Vamos lá, vocês estão me ouvindo? Me dá um alôzinho. Se vocês puderem me dar um alô, tipo, pastor, estou te ouvindo. Ok, Opa, Christian já chegou aí, já vi no Facebook da Vera. Isso. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Botando aqui no grupo dos WhatsApps. Só um momento. Vamos lá, acho que eu já compartilhei em tudo. Não, deixa eu compartilhar aqui na minha linha de tempo também. Vocês estão me ouvindo bem? Estão? A paz de Cristo. Deixa eu compartilhar agora na minha página, para a gente tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. Um momentinho. Opa, acabei de mandar pro Twitter. Rapaz. Vamos compartilhando, né? E agora foi. Já mandei para todo mundo. Vamos lá, gente. A paz de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. O meu som tá legal? Tá tranquilo para vocês o meu som? Sim? Sejam todos bem-vindos. O objetivo dessa live é um reforço para a classe de batismo da Igreja Batista Missionária Betel em Sulacap, tá? E aí a gente está fazendo essa live aberta porque, claro, que serve para todo mundo. Não é, Vero? Estudar a Bíblia é sempre um prazer e uma honra. Então nós vamos orar agora para a gente começar. A gente vai falar os nossos temas. O tema vai ser nós vamos falar sobre salvação. Vamos falar sobre conhecendo a salvação, conhecendo o Salvador, conhecendo Deus, conhecendo o Espírito Santo. Olha o tamanho da garrafa. Hoje o dia foi bem seco, né? Dei aula o dia todo, hoje educação física, fazendo ginástica, street dance, fit dance, tô quebrado. Mas vamos lá, vamos falar da palavra de Deus para esse povo aí que quer conhecer mais da palavra de Deus, amém? Vamos lá, o pessoal que tá aí pode compartilhar na rede de vocês. Tá ok? Vamos lá. Pedir o pessoal, se tiver gente da igreja aí, tá? Pode compartilhar também no Instagram da igreja. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu santo e poderoso nome. Pai, dá-nos um tempo aqui, Pai, de crescimento. Dá-nos um tempo, Deus, de edificação da nossa fé. Edificação para a nossa fé. E que em tudo, Deus, nós possamos crescer, Deus, na graça, no conhecimento e no poder de Deus. Nós te pedimos, Pai, não porque somos merecedores. Não, Deus.
Nós pedimos, Senhor, não porque nós somos dignos. Não, Deus. Nós te pedimos não porque somos especiais. Não, Senhor. Nós te pedimos porque nós somos necessitados. Necessitados, Senhor. Necessitados da tua graça. Necessitados do teu conhecimento. Conhecimento que liberta o homem, que edifica a nossa fé. Teu conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer a chamadinha. A Bárbara já está aí. Nós já temos um pessoal que está fazendo revisão, que é a Lívia e o Alexei. Leandro está por aí? Leandro e Maria? Maria, Leandro, Milena estão aí? Ah, Monique está. Christian, presente. Bárbara, já falei. Maria está? Deixa eu ver aqui. Vou marcar. Eu vou marcar a Maria. Deixa eu marcar aqui a Maria. Acho que eles não chegaram ainda. Ih, não consegui. Jesus. Mas vamos lá. Qualquer coisa, depois eles assistem, que isso aí a gente vai deixar. Vamos lá, vamos começar com o texto bíblico, que está em Atos 4, versículo 12. Atos 4, 12. Fique com a sua Bíblia na mão. Tudo bom, professora Fátima? Tá glória! Amém! Glória a Deus. Mas Fátima, quer participar da aula? Eu te chamo aqui, eu te chamo na live. Sim ou não? Às vezes você quer comentar, quer participar? Sim ou não? Se a senhora falar que sim, eu te chamo aqui na live, tá? Aí aparece um convitezinho aí. Deixa eu ver. Opa. Quem que tá falando aqui? Ah, aprovado. Já mandou. Tô perguntando, olha. Falando aí. Já aprovei aqui. Tá adicionando você, irmã Fátima. Tá um terremoto aqui, né, na minha câmera. Vamos lá. Enquanto tá adicionando a nossa irmã Fátima, vamos pro texto bíblico. Atos 4, versículo 12, diz assim... Ué, Fátima, a senhora recusou? Que isso, meu Deus? Mandei de novo, hein? Vamos lá. Em nenhum outro... Atos 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ok, queridos? Bem, a primeira coisa que a gente tem que compreender sobre a salvação é que a salvação, gente, na carreira cristã, na vida cristã, ela é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. Beleza? Compreendeu? Ó, ela é a maior bênção que um cristão pode receber. A maior bênção que um cristão pode receber. Então, se um dia te perguntarem assim... Se um dia... Mandei de novo, Fátima. Aceita aí. Se um dia te perguntarem assim, você se considera um cristão abençoado? A resposta é sim. E por que você é um cristão abençoado? Recebeu a maior bênção que todo cristão poderia receber. E que bênção é essa? A salvação, a graça do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Ok? Isso aí é o primeiro ponto. E segundo, ela é a principal experiência espiritual. Tá? Ela é o tema principal da Bíblia, todo cristão deve conhecê-las e também testemunhar ao perdido. As pessoas fora da fé cristã, elas não entendem uma coisa. Elas pensam assim, você não vê um budista tentando
converter ninguém. Você não vê, sei lá, um kardecista, um bandista. As pessoas não entendem o porquê dessa ação massiva evangelizadora da fé cristã. E isso aí é baseado naquela palavra do apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro, pela classe religiosa ali dos seus, eles vão dizer assim, olha, não queremos que vocês preguem no nome de Jesus Cristo. E aqui tem uma chave de ouro, anotem aí. Aqui tem uma chave, tem uma pérola. Porque no texto de Atos, vai dizer que eles são presos e eles são açoitados. Olha aqui, olha isso. Eles são açoitados, eles são chicoteados pelos saduceus. Porque você tinha duas classes espirituais na sociedade judaica. Você tinha ali os fariseus e os saduceus. Os fariseus, ambos eram religiosos, ambos eram hipócritas. Mas os fariseus eram aqueles que acreditavam na ressurreição. Os saduceus, nem na ressurreição eles acreditavam. Bem, como eles estavam pregando sobre Jesus Cristo, que havia ressuscitado dos mortos, a pregação dos apóstolos, primeiro, ofendia os sacerdotes, ofendia os fariseus, ofendia os saduceus. Por quê? Porque toda a pregação dos apóstolos, eles falam assim, ó, vocês crucificaram Jesus Cristo, vocês... Eles eram o cúmulo, porque eles quiseram jogar essa conta para cima de Roma. E feria mais ainda os saduceus... Só um momentinho. Opa. E feria mais ainda os saduceus, porque eles falavam de um homem que havia ressuscitado e não acreditavam na ressurreição. Beleza? Estou tentando aqui melhorar a imagem, mas vamos lá, vamos continuar. Estou me acompanhando aqui. Então, aí a Bíblia vai dizer que aqueles apóstolos foram presos, foram açoitados. Olha isso. E aí eles chamaram Pedro e João de novo e falaram assim, olha, nós já te falamos, nós queremos que vocês parem de pregar sobre o nome de Jesus Cristo. Apóstolo Pedro vai dizer, não temos como parar de pregar sobre esse nome. Eles foram enfáticos. Tá? Eles foram concisos ali. Só que aconteceu que Pedro e João tinham feito, através do nome de Jesus Cristo, alguns milagres. E aí, ali, o Sinédrio, eles não tiveram como articular uma prisão, uma morte, porque eles estavam temendo um tumulto. E você sabe que a cultura romana ali, Israel estava sendo dominado por Roma, tinha a tal da Pax Romana, que era aquela paz à força, então eles não quiseram aquela confusão. Só que o texto vai dizer, e aqui é pérola, lá no livro de Atos, vai dizer que os apóstolos, Pedro e João, saíram daquela sequência de chibatadas e de chicotes, felizes da vida por terem padecido por amor a Cristo. É muito loucura, né? É loucura. Acabaram de tomar chibatada. Porque Jesus Cristo falou assim, olha, vocês vão sofrer pelo meu nome. E já de cara, eles já tomam chicotada. Tá falando de perseguição, tomaram chicotada, chibata nas costas. E eles saíram assim, caraca, João, caraca, Pedro, sofremos por amor a Cristo. Olha isso. Olha que tipo de mentalidade apóstolo Pedro e apóstolo João. E a Bíblia diz que eles ficavam no templo, nas sinagogas, nas casas, e eles não paravam de pregar. Bem, nós pregamos o nome de Jesus Cristo porque nós sabemos e cremos que é esse único nome que é capaz de trazer salvação para o homem. E aí nós entendemos que não pregar, não oportunizar esse contato com esse nome, é uma atitude egoísta nossa. E porque Deus espera isso de nós. Então, nós cremos que todos têm o direito de conhecer o nome de Jesus Cristo. Ok? Vamos lá para Efésios. Vai ser meio corrido, porque nós hoje vai ser um intensivão, hein? Efésios, capítulo 1, versículo 7. Vai dizer, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, pessoal, a obra de Cristo na cruz foi uma obra expiatória. O que é uma obra expiatória? Expiatória é substitutivo. Vocês sabem disso, vou provar que vocês sabem.
A palavra expiação significa substituto. Da onde vem isso? Já viu quando acontece alguma coisa errada na tua empresa, no trabalho, e as pessoas colocam aquilo ali na tua conta? E aí, o que geralmente você fala? Pô, me pegaram para bode expiatório. Eu não tinha culpa, mas a culpa recaiu sobre mim. Na cultura judaica, havia uma cerimônia onde veio isso? Porque havia o tal do bode expiatório. O que acontecia com o bode expiatório? Era um animal que era trazido para dentro do templo, e ali era feita uma situação e os pecados eram contados para aquele bode. Devia ser muito engraçado, o bode, olhando. E aquele bode era solto no deserto para ele morrer, andando para longe. Qual era a mensagem? Que é como se fosse, que a pessoa entendesse que aquele bode levou o pecado dele para longe. Olha que legal. Então, por que Jesus Cristo teve... A obra de Jesus Cristo é uma obra expiatória. Porque ele nos substituiu. Ele é esse bode, ou essa ovelha, que nos substituiu e que ele carregou sobre si os nossos pecados. E o castigo que a nós traz paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Então, há um castigo que traz a paz. Opa, eu vou castigar para que você fique em paz, para que você pague esse pecado. Só que o castigo não está sobre nós. Esse castigo está sobre ele. Então, o castigo está sobre Cristo. E o que está sobre nós? A paz. Ok? Bárbara, a gente está em Efésios capítulo 1, versículo 7. Vamos agora para o capítulo 2, versículo 1. Então, vai dizer assim, olha, ele nos vivificou, estando nós, eu vou botar nós aqui porque está falando da gente, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que é morto? Nós estávamos mergulhados, a nossa vida era dominada por ofensas e pecados. Pecados contra quem? Pecados contra Deus. Pecados contra a santidade, pecados contra Cristo, pecados contra as leis do Senhor. Então, o que significa a palavra pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Então, Deus estabeleceu as suas leis. Não é o homem que deve fazer aquilo que ele acha correto. Já ouviram aquela frase assim, não é possível que Deus vai me castigar por isso. Isso aí é nossa mente está formulando. Nossa mente está formatando. Então, eu acho que isso fez não deve ser muito errado. Não. Se a gente fizer isso, a gente sempre vai pecar. Por quê? Porque Deus não deixou a gente solto sem uma diretriz. Tipo assim, vamos lá para ver se ele acerta. Vamos lá para ver se ele acerta. Não. Ele nos deu, ele vai dizer, é aqui. Eu quero que você faça assim. E se você não faz assim, você está errado. Se alguém te dá uma ordem e ele diz assim, olha, faça assim. E aí você vira e fala assim, eu acho que dá para fazer melhor. Não, aqui, olha, eu fiz assim. Mas a pessoa foi clara, faça assim. Então, esse é o alvo, esse é o objetivo. Quando você não faz dessa forma, você peca. Porque Deus já estabeleceu a sua lei. Ok? Romanos 5, versículo 8, vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Se você quer com a apostila aí, a gente está lá no primeiro capítulo. Então, a primeira coisa que tem que entender, que a salvação, ela é um ato de soberana vontade de Deus. Por que Deus quis salvar? Deixa eu adiantando o próximo texto aqui. Você pode abrir em 2 Coríntios 5. Vai adiantando aí, 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. Por que Deus quis salvar? Não há explicação. Ele quis salvar porque ele é soberano. Ele decidiu salvar, pronto, e acabou. E acabou. A salvação é um ato da soberana vontade de Deus. O diabo poderia até chegar para o Senhor e falar assim, mas eles pecaram, eles não merecem ser salvos. Deus vai dizer assim, mas eu quero que salve. Quem é soberano faz o que ele quer. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com essa verdade. Deus é soberano. Ele faz o que ele quer, ele não nos deve satisfação, ele não pede a nossa opinião, ele não está interessado em saber se nós concordamos com as suas ações ou não. Ele é soberano, ele faz o que ele quer, pronto, acabou. E se eu querer, ele nos quis salvar.
poderia não nos salvar. Poderia não nos salvar. 2 Coríntios 5, 18 e 19, vai dizer: e isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não os imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, um montão de gente vai dizer: olha lá, ó, matou e agora é crente. Olha lá, ó, roubou e agora é crente. Olha lá, ó, era prostituta e agora é crente. Olha lá, ó, era gay e agora é crente. Olha lá, ó, saiu o bairro inteiro, agora é crente. Ah, assim é mole. Ah, ele merece ser salvo. Deus é soberano. Ele salva quem ele quer. Não depende da nossa opinião. Não depende. Ele, através de Cristo, resolveu e decidiu nos reconciliar com ele. João 1, versículo 12, vai dizer: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, vamos quebrar aqui. O pessoal fala assim: todo mundo é filho de Deus? Não, não, não. Pela Bíblia, quem é filho de Deus? Aqueles que receberam Jesus Cristo, o Filho, que creram no seu nome. Que creram no seu nome. Ok? Então, vamos parar com esse negócio. Ah, gente, são todo mundo filho de Deus. Foi criado por Deus? Foi. Mas a questão é... Olha aqui de novo. Mas todos, quando receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos. Entenda uma coisa aqui. Existe uma coisa na lei, por exemplo, a Suzana, aquela Suzana que matou os pais. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Falei até dela desses dias aí. Pode botar o nome dela aí, quem souber. É um nome difícil, mas eu não lembro nem como é que fala. Ela teve direito à herança? Ela teve direito aos bens dos pais? Não teve. Sandra, mas ela não era filha? Filho. Mas o que ela perdeu? Ela perdeu o poder de ser filho. Ela, mesmo sendo filho, ela perdeu o poder de ser filha. Ela foi considerada indigna. Então, Deus fez os homens? Sim. Todos os homens são obras da sua criação? Sim. Deus é o criador de tudo? Sim. Mas só recebe o poder de ser filho, de receber a herança que Deus tem para nós, aqueles que creem no nome de Jesus. Pronto, acabou. Compreendeu? Compreendeu porque Jesus Cristo é o centro da pregação? Compreendeu porque Jesus Cristo ele é o centro de todas as coisas? Amém? Filhos é só quem crê em Jesus. Você pode até chamar de filho, Monique, sem problema nenhum, mas é um filho que não tem o poder da filiação. Ele não tem direito àquilo que o pai tem. E por que não tem direito, gente? Simples. Porque Jesus Cristo é o primogênito. Ele é o primeiro. Se eu recuso o primeiro, não tem fila. Foi ele que abriu o caminho. E aí, se eu recuso aquele que abriu o caminho, não tem caminho. E por que foi ele que abriu o caminho? Porque ele é o caminho. Então, se ele é o caminho, eu recuso o caminho, logo, é como se eu dissesse assim: ó, você tem direito a uma mansão. Só existe um caminho para chegar nessa mansão. Não, eu não quero ir por esse caminho. Aí tu fala: cara, mas só existe um caminho. Você precisa pegar essa rota aqui, porque senão você não vai chegar e você não vai ter direito àquilo que é seu, aquilo que está preparado para você. E você vai dizer: não, mas eu não quero pegar esse caminho. Acabou. Não vai chegar. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. O problema é que as pessoas querem receber as bênçãos celestiais sem trilhar o caminho da confissão de Cristo como único e suficiente Salvador. Não há como. Ele é o único caminho. Ele é o caminho. Bem, continuando. Em segundo lugar, a salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus. A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras, misel e córdia, que vem de cardia. Então, misel de miséria, cardia de coração. O que isso significa? Que Deus pegou, olhou para a nossa miséria enquanto homens perdidos, pecadores, e ao passar o nosso estado pelo seu coração, ele transforma em graça através de Jesus Cristo.
Compreende? É por isso que a misericórdia, logo não existe tiro de misericórdia, porque se houvesse a misericórdia, não haveria o tiro. Óbvio. Porque a misericórdia, ela precisa passar pelo coração e se transformar em gesto de amor, em gesto de bondade. Romanos 3, versículo 11. Vamos lá? Romanos 3, versículo 11. Vai dizer, olha, não há ninguém que não entenda, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo 12. Todos se extraviaram. Agora, Romanos 6, versículo 23. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Bem, então a salvação é um ato de infinita misericórdia de Deus e é um ato exclusivo de Deus. A Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que o busque. Nenhum homem busca a Deus. É Deus que o busca. É Deus que o traz. É Deus que vai até ele. Sempre. Porque hoje eu e você e todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como único suficiente Salvador são salvos. É porque nós quisemos? Não. É porque ele foi lá e nos convidou. Aí nós aceitamos o seu convite. Nós abrimos o nosso coração e falamos, Senhor, olha o que ele diz a sua palavra. Eis que estou à porta do seu coração e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e fazer morada. Significa que, se Jesus Cristo nunca tivesse vindo ao nosso coração, nós jamais abriríamos o nosso coração para ficar na janela assim, sabe? Cantando a música do Gilberto Gil. Por isso eu vou na casa dela, tô te esperando na janela, falar do meu, por isso eu vou. Não, a gente nunca faria isso, nunca, nunca, nunca. Você vê muitas pessoas procurando aí se encontrar nas religiões. E por que elas continuam perdidas? Elas continuam perdidas porque elas estão tentando se encontrar. E o que nós precisamos é ser encontrados por Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a fé é um ato, a salvação é um ato de fé no sacrifício de Cristo na cruz. Bem, se você não acredita nesse ato de sacrifício da cruz, aí não tem sentido, porque a salvação foi o ato de sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Hebreus 10, versículo 4. Vai dizer, é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. O que acontecia? O que acontecia no Velho Testamento? Misericórdia é o que merecemos e Deus tira. A graça é o que não merecemos e Ele nos dá. Isso aí. Beleza? Não, Monique, não, ao contrário. Não, ao contrário. A gente não merece a misericórdia de Deus. Entendeu? A gente não merece. É por isso que é misericórdia. Porque Ele dá. A misericórdia é a graça. Entendeu? Então, Ele age com misericórdia. O que nós merecíamos é o castigo pela nossa miséria. Entendeu? Pela nossa miséria. Mas o que nós não merecíamos era o seu amor, que é a córdia, de cardia, coração. Vamos lá. Então, continuando aqui. Então, Hebreus 10, versículo 4, vai dizer que era impossível que sangues de bichos, de animais, tirasse a nossa salvação. O homem precisa ser salvo. A salvação é uma necessidade nossa, é uma necessidade de todo homem. E é por isso que o homem anda perdido para lá e para cá, atrás de um Salvador. E as pessoas querem salvação o tempo todo. As pessoas querem salvação. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que clama por uma salvação de uma vacina, pela salvação do seu filho, pela salvação de, sabe? O ser humano sempre está atrás do Salvador porque nós necessitamos do nosso Deus. Bem, a salvação, ela vai ter
3 aspectos. O primeiro aspecto é a justificação. Jó 9:2 vai perguntar: como justificará o homem a Deus? Como justificará o homem diante de Deus? Abra sua Bíblia em Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é justificado? Justificar é tornar justo. Compreende? Não vem de justificar, não vem de justificativa, vem de tornar justo. Então, nós somos salvos, o mundo não entende isso. Nós seremos salvos mesmo sendo pecadores. E por que nós seremos pecadores e seremos salvos? Porque o sacrifício de Cristo nos tornou justos. Deus nos olha e nos enxerga como justo, porque o seu olhar, antes de chegar em nós, passa pelo sacrifício de Cristo. Então, na verdade, é como se Jesus tivesse entrado na frente de uma bala e recebido aquela bala na nossa direção. Quando a ira de Deus for derramada no homem, Deus vai saber quais foram aqueles que abriram o coração para o sacrifício, por esse ato de amor de Cristo, porque Cristo colheu, ele bebeu do cálice da ira de Deus. Essa ira, ela era destinada a nós. E é por isso que nós somos justos. Nós não somos justos porque nós somos bonzinhos, porque somos melhores. As pessoas confundem assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente fica achando que isso é uma classificação de crente. Não, então deve ter crente que é mais justo do que o outro. Não, senhor. Nós somos justificados pelo amor de Jesus Cristo. Ele nos torna justos. Jesus nos torna justos. E agora o que a gente precisa é seguir a paz, a santificação, e aí é um processo da nossa conversão. Segundo, a regeneração. Se engana quem acha: o fulano foi lá na frente na hora do eu levantou a mão, eu quero Jesus Cristo. Amém. Tá salvo? Gente, depois que inventaram isso, as pessoas ficaram doidas. Porque um monte de gente vai para frente, levanta a mão e nunca mais volta. E some, perde compromisso com a presença de Deus, para de ler a Bíblia, não ora o Senhor. Mas um dia eu levantei a mão. Isso não significa que a pessoa está salva. Porque o segundo aspecto da salvação é uma vida regenerada. O cristão deve mostrar frutos de um arrependimento. Ele precisa provar na sua conduta que ele nasceu de novo. Mas isso aí não vem dele, isso aí é uma obra de Cristo em nós. Só que nós, cada vez mais, queremos conhecer a lei do Senhor. E aí, em terceiro lugar, em relação à salvação, a gente vai entender que o terceiro aspecto da salvação é a santificação. Por que muitas pessoas vivem uma vida religiosa pesada? Porque eles acham que eles vão encontrar o favor de Deus se santificando, subindo monte, fazendo jejum, orando em línguas, fazendo campanha, ofertando. Não vai. A gente nunca vai alcançar a salvação, é a salvação que nos encontra. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O seu filho, você encontrou alguém se afogando na lama. Caiu na lama. Então, qual é a primeira coisa que você faz? Você pega uma mangueira e fica assim: calma aí, eu vou te limpar. Imagina, Fátima, eu vou te limpar. O que você ficaria? Miserável, eu estou me afogando. Qual é a primeira necessidade de alguém que está se afogando na lama, gente? É ser salvo. Então, Jesus Cristo vai lá e nos salva. Acabou. E aí ele vai lá e nos coloca. Estamos sujos, estamos feridos, mas nós estamos o quê? Salvos. Muitas pessoas começam a carreira dela cristã, entrou na igreja, tá pensando, tá todo torto, tá cheio de vício. Não é só de vício de droga, não, vício de linguajar, vício de comportamento, e tá cheio de tique, tá cheio de mania, ele tá todo sujo, ele tá cheio de ferida, ele tá cheio de casca, sabe? Ele tá muito parecido. Sandro, ele falou que foi salvo, mas ele continua o mesmo cara da época da lama. Então, assim, o problema é que, primeiro, Jesus Cristo nos salva, ok? Somos salvos. O que nós precisamos agora? Buscar a santificação.
Então, a santificação não é uma ação para alcançar favor. A santificação é um ato de gratidão por aquele que já foi alcançado no favor da salvação. Compreende? Caramba, Deus me salvou. Pô, ele me salvou, cara. Eu vou me limpar. Eu vou me lavar. Eu sou salvo, cara. Então, Jesus Cristo primeiro nos salva. E depois ele nos lava e ele nos santifica. Como que a gente pode receber a salvação? Atos 16, 31 vai dizer, primeira coisa, crendo. Efésios 2:8 vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Acabou. Somos salvos pela fé. A fé vem da onde? A Bíblia vai dizer que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seja bem-vinda, Maria, Leandro, Milena. Segundo, confessando a Cristo como único Salvador e Senhor. Não tem outra forma, gente. Tem que confessar Jesus como Salvador. É só levantar a mão? Não, confessar a minha vida, testemunhando, não, eu sou uma nova criatura. E Mateus 24, versículo 13, permanecendo até o fim. O cristão permanece até o fim. Ele permanece, ele não volta atrás. Tá? Isso aí que é uma fase. A salvação, ela é instantânea. Agora, a renovação da mente, ela é progressiva. Deus vai trabalhando em nós. E, pastor, e quando eu vou estar pronto? Ó, lá na glória. Enquanto isso, todos nós estamos nos convertendo. Essa é a verdade. Quando você converte uma coisa em outra coisa, é o que você o quê? Você vai moldando. Você está com barra ali, eu quero fazer um vaso. Você está convertendo de uma forma a outra forma. Então, cada vez que nós andamos mais com o Senhor, ele vai nos convertendo. E nós só acabamos de... essa conversão será finalizada quando nós estivermos com os nossos corpos glorificados diante do Senhor. Quem acha que já é totalmente convertido, infelizmente não é convertido, ele é convencido. Ele é o crente 333, não é verdade? Sabe o que é o crente 333, 333? É o meio besta. Porque não tem o 666? O 666 é o número da besta? Então, quando a metade de 666? 333 é o crente meio besta. Vamos lá, então. Tem o besta ao quadrado. Vamos lá. E referente a Jesus Cristo, né? Ele é o nosso único e suficiente Salvador. João 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A natureza de Cristo é que ele sempre esteve presente com o Senhor. Então, os desviados são salvos? Pergunta complexa. Vamos lá. Então, os desviados são salvos? Eles estão salvos? Depende. Depende do que depende? Se eles realmente foram salvos ou não. E aí, isso é uma coisa que eu não consigo ter resposta. Porque quem é salvo, ele pode estar passando por um momento de fraqueza, a aliança de Deus está firme, e Deus vai o trazer de volta. Agora, Monique, teve gente que nunca foi. Lembra que eu preguei sobre o anticristo lá na igreja? O que João vai dizer? Olha, eles saíram de nós, mas eles nunca pertenceram a nós. Lembra do que Jesus falou de Judas? Quando Jesus presta conta dos discípulos ao Pai, ele vai dizer assim: Pai, de todos que me deste, eu estou te entregando, menos aquele que nunca foi meu. Judas nunca pertenceu a Jesus Cristo. Jesus vai dizer: Judas voltou para o lugar de onde veio. Judas sempre esteve na iniquidade. Judas sempre foi filho do diabo. Judas sempre foi guiado pela natureza corrompida. A Bíblia vai dizer: por que ele condena aquela mulher que derrama o vaso de alabastro? Por que ele critica? Porque a Bíblia vai dizer que Judas roubava as ofertas que eram depositadas no ministério de Jesus Cristo. As pessoas ofertavam dinheiro. Judas, botava a mão no bolso, botava o dinheiro no bolso. Então, Judas sempre esteve na iniquidade. O problema, Monique, é que tem pessoas que entram na igreja por inúmeros motivos, para salvar família, para salvar casamento, para ser livre da enfermidade, para prosperar. Só que esses motivos não são motivos da salvação. Qual é o único motivo genuíno? Foi mesmo, Lífia. Qual é o único motivo genuíno
da salvação, que nós abrimos nosso coração para acessar, quando a gente reconhece, ora, eu preciso de um Salvador. Jesus Cristo não é Salvador para salvar meu casamento, porque senão ele seria terapeuta. Jesus Cristo não é meu Salvador para curar minha enfermidade, senão ele seria médico. Jesus Cristo não é meu Salvador para me livrar das drogas, porque senão ele seria um médico psiquiatra. Não, ele é um Salvador. E por que eu reconheço que ele é... ele tinha caixa dois, tipo Lula, né? E por que nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Salvador? Porque nós estávamos perdidos. O problema é que essas pessoas não reconhecem que estão perdidas, Monique. Elas estão indo para a igreja para resolver um problema. Aí sabe o que eles falam? Ah, eu entrei na igreja, nada mudou. E o que nada mudou? Não é do coração que estão falando, não. É porque continua na pobreza, é porque não conseguiu a casa própria. E aí lembra do que a gente falou lá? Qual é a maior bênção na vida do cristão? Ser cristão. Pronto. A maior bênção na vida do cristão é ser cristão. E pronto, e acabou. Vamos lá. Então, abra sua Bíblia lá em João 1, já está 1, versículo do 1 ao 4. E vai continuar a dizer assim, ó, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência e esperança. Esse versículo é muito legal, né? Ó, olha aí, Monique, resposta para você. Em relação aos desviados, por que as pessoas se desviam? Por tribulações, certo? Certo? Ah, estou passando por tribulação. Ora, mas aqueles que são salvos em Jesus Cristo, vai dizer, nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz em mim o quê? Paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. Opa, passei por essa luta, Deus foi lá e ó, me deu um levante, estou me tornando um cristão experiente. E a experiência produz o que em mim? Esperança. Por que esperança? Porque se eu já passei por uma prova e Deus me livrou, eu vou ter fé porque ele vai me livrar e ele vai me sustentar. Aí o 5 vai dizer, essa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, as pessoas que vivem essa confusão nas suas mentes é porque elas experimentaram o amor de Deus. Agora, existe sim as pessoas que já estiveram na casa de Deus e que estão fracas espiritualmente, que estão precisando da ajuda, estão precisando de oração. Isso aí é um ponto. Agora, aqueles que saíram por causa disso, Monique, nunca estiveram, nunca foram do nosso meio. Ok? Vamos lá. Então, Jesus Cristo, na sua divindade, ele tem autoridade sobre a natureza. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Lucas capítulo 8, do 22 ao 25. Gente, pessoal, quando falou que a umidade de hoje estava baixa, mas está baixa mesmo. A gente vai falando e a boca vai secando. Vamos lá. Lucas 8, 22. Por isso que você vê um montão de gente, ó, gente, um montão de revoltadinho de Jesus. Eu entrei na igreja, nada mudou. E sabe por que nada mudou? Porque nem você mudou. Caso você esteja... Se tudo mudou, cara, por que outras coisas vão mudar, meu irmão? Jesus Cristo nunca entrou no coração. Tu quer Jesus Cristo como um garçom para te servir, pô? Né? Jesus Cristo não é garçom, Jesus Cristo é Senhor. Ele manda. Ele manda. Ó, e por mandar, Lucas 8, do 22 ao 25. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o lado do lago, e partiram. E navegando eles, Jesus adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, falou, vento, quieto, água, cessa. E a Bíblia vai dizer que se fez, então, bonança. E ele falou para aqueles homens, olha, onde é que está a fé de vocês? E eles ficaram maravilhados. Por que Jesus Cristo perguntou da fé desses homens? Porque qual foi a palavra de Jesus Cristo? Gente, a palavra de Jesus Cristo está lá no versículo 22. Ele vai dizer, e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos, e o que ele disse? Passemos para o outro lado. Acabou.
Jesus Cristo não falou, passemos? Então, se passemos, a gente vai passar. Se a gente falou, vamos para o outro lado, é porque a gente vai chegar do outro lado. Jesus Cristo é pego de surpresa. Então, se ele já mandou, se enviou uma palavra a nós precisamos crer. Pronto, e acabou. Então, Jesus tem autoridade sobre a natureza. Jesus Cristo tem autoridade sobre os demônios. Lucas 9, versículo 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Então, ó, você, Monique, Christian, Fátima, Milena, Leandro, Maria, Lívia, Alexei, Bárbara, se algum endemoniado cair na tua frente, vai tremer? Treme não, meu irmão. Parte para cima. Ai, pastor, Deus que o meu me livre. Sai de reto, Satanás. A Bíblia diz que Deus nos deu poder e virtude contra todos os demônios. Lembre-se que a Bíblia vai dizer que existem demônios que saem com jejum e oração. A gente precisa estar com a nossa vida firmada na presença de Deus, mas essa capacidade é nossa, não, essa capacidade é dele, tá? E quando tem essa, pastor, corre aqui na minha casa, meu marido está endemoniado. Eu vou falar, minha irmã, coloca a mão, minha irmã. Coloca a mão, minha irmã, e expulsa o demônio e depois dá um beijinho no marido. É claro, eu, hein? Vou beijar o endemoniado? Não, já está liberto. Você orou, o demônio foi embora. Mas ele estava estranho, não está mais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades e hostes de poderes da maldade. Então, quando você olhar para o teu marido assim, pô, meu marido está meio atribulado, não é ele, é o demônio que está fazendo isso com ele. Repreende o demônio, repreende o Satanás, entendeu? E aí depois, melhorar, pode dar um beijinho, porque o demônio já foi embora, sem problema nenhum. O contrário também vale. Se a tua esposa estiver do lado, você olha assim, meu irmão, minha esposa hoje tá sozinha não, hein? Isso tá mandada. Repreende o demônio, orou, Deus operou, guarda mágoa não, meu irmão, foi o diabo. O diabo soprou no ouvido, ela falou te perturbar, mas já reinou a paz. Ah, guarda mágoa não, porque quando você tá endemoniado, aí fala, não, então, gente, eu tava endemoniado, eu não tomava, vem cá, vamos nos amar. Terceiro lugar, Jesus Cristo tem autoridade. No nome de Jesus funciona, funciona. O nome de Jesus Cristo tem autoridade sobre as enfermidades. Mateus 9. Mateus 9, versículo 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo, se eu somente tocar a roupa, então ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo, disse, tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou, e imediatamente aquela mulher ficou sã. Amém? Aconteceu contigo o que, Monique? Teu marido ficou enganado? O que aconteceu contigo, mulher? Ou foi você? A Lívia tá aqui, cruzes? É, meu irmão, coisa séria. Uma vez eu fui chamado numa casa, o pessoal falou assim, pastor, minha mulher tá endemoniada. Minha mulher tá endemoniada. Aí eu cheguei lá, tava o marido desesperado no quarto, e a mulher endemoniada, possessa de demônio, e tinha uma irmã lá da igreja, gente, foi muito engraçado. Ela tava com um papel, assim, ó, fazia assim no pescoço da menina, soprando. Eu falei, minha irmã, o demônio tá com calor, tá soprando o pescoço do demônio, que história é? Tem que orar, minha irmã. A gente orou e, graças a Deus, a mulher foi liberta. Foi liberta. A irmã tava soprando o pescoço do demônio. Não entendi nada, gente. Não entendi nada o que foi aquilo. Bem, Jesus Cristo ele tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios. Ele tem autoridade sobre os discípulos. Sobre os discípulos, não, sobre as enfermidades, perdão. E aí a gente precisa crer na palavra de Deus. Tu lembra quem foi católico? Quem foi católico, deixa eu colocar aqui. O que a gente precisa crer? Eu vou botar aqui para vocês rapidinho. Vamos lá.
Isso. É porque, sinceramente, eu às vezes troco a sequência. Lembra do credo? Ah, seu sobrinho. Menos mal, né? Vamos lá. Lembra do caso? Quem aí sabe o credo de cor? Quem foi católico? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso aí o que é o credo? O credo é o resumo daquilo que a gente tem que crer. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Salvador. Aí vai falar, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. O credo, ele é um resumo da nossa fé. Vamos lá. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador da terra. Ele é o Criador. Crê em Jesus Cristo, que ele era o seu único Filho. Ele é nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Ou seja, aqui está defendendo o caráter virginal de Maria. Não foi inseminação de nenhuma participação humana. Jesus Cristo foi colocado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. E aí, por que no credo? Aí você vai dizer assim, gente, mas por que tem que entrar o nome de Pôncio Pilatos no credo? Porque, na verdade, poderia não entrar. Não tem nem sentido colocar o nome de um cara que foi um frouxo, covarde, que lavou a mão. Mas qual é o sentido de Pôncio Pilatos estar no credo? Porque localiza Jesus Cristo não apenas como um ser divino, mas como um ser histórico. Então, Jesus Cristo foi alguém que habitou na nossa história humana, terrena. Ele esteve presente, ele andou aqui nessa terra, ele empoeirou os seus pés. Então, quando o credo vai dizer que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, não quer dizer apenas que ele sofreu, não, mas está pontuando que Jesus Cristo foi um ser histórico. Que por mais que pessoas não creiam que Jesus Cristo é Deus, mas há provas que houve o Jesus Cristo histórico. Ele esteve entre nós. Isso é magnífico. Aí vai dizer que ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado. Vai dizer, desceu ao mundo dos mortos, já trabalhamos na igreja, quando diz que ele desceu ao mundo dos mortos, não é que ele foi lá no inferno tomar a chave do mundo do diabo. O que é o mundo dos mortos? A tumba, o túmulo. Tá? Ele esteve onde todos os mortos estiveram. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, em algumas versões vão dizer católica, em outras versões vai dizer universal. E aqui universal não é nada do Bispo Macedo, não, tá? Porque a palavra católica significa universal. Olha aí. Será que é por causa disso que o Bispo Macedo acha que é papa? A palavra católico significa universal. Quando a gente diz que o evangelho tem a sua catolicidade, é que é a capacidade do evangelho de alcançar todas as nações. E é por isso que a igreja evangélica não há problema nenhum em dizer que um dia nós somos católicos também, porque o evangelho tem essa capacidade da universalização, da salvação de todo homem. Então a igreja ela é apostólica, a igreja de Jesus Cristo ela é católica, ela é cristã. Agora, a gente só não é romana. Aí não dá. Que é a aliança que a igreja fez com o Estado e se corrompeu. Ok? Aí não dá. Aí a gente não fecha. Então, a igreja é besteira, gente. É a coisa... Essa coisa, né? Eu não sou católico, eu sou cristão. Mas a palavra católica, universal, dá no mesmo. Por exemplo, a igreja, congregação. O que a igreja é? Igreja, é congregação, ela é a Assembleia dos Santos. Então, eu posso dizer que eu sou da Batista, porque o que significa Batista? Batista é aquele que batiza. Então, um assembleano também é batista, mas um batista também é assembleano, porque o que é a igreja? É uma assembleia, é uma congregação dos santos. E a gente brigando por nome, não, é só isso. Besteira mesmo. Esse não é o centro do evangelho. O centro do evangelho é o credo, é crer em Jesus Cristo, é crer que ele veio, que ele cumpriu a lei, sabe? Que ele fechou a lei, crer no seu ministério, que ele foi batizado, tá? Que ele esteve entre nós, que ele morreu, que ele ressuscitou. Jesus Cristo esteve entre nós como profeta, ele foi profeta. Hebreus 1 vai ter isso lá. Jesus Cristo esteve entre nós como sacerdote. Jesus Cristo esteve entre nós como rei. Qual foi a acusação que colocaram sobre a sua cruz? Aí
este é Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Porque ele realmente é o nosso Rei, gente. O cetro de justiça está nas suas mãos. E é Jesus Cristo que faz a redenção do homem. E aqui, a gente precisa aprender a separar o que é redenção de remissão. Anota aí para o pessoal que às vezes confunde. Eu tenho um vídeo curtinho que fala a diferença. Jesus Cristo, ele é o nosso redentor, mas ele também é o nosso remidor. Ele redimiu e ele também remiu. Qual é a diferença? Jesus Cristo é o nosso remidor quando ele paga o nosso preço. Ok? Então, Jesus Cristo nos livrou da escravidão, nos livrou do império do demônio, de Satanás. Ele nos tirou da mão do demônio. Então, o texto vai dizer, ele nos retirou do império das trevas. Opa! Só de ter tirado do império das trevas, no império das trevas, ele já nos remiu. Ele pagou o nosso preço. Ele foi lá e nos comprou. Não, me dá esse escravo aqui. Só que ele, além de nos remir, ele nos redimiu. Que redimir vem de redentor. Remir vem de remidor. O que é o redentor? Por que Jesus Cristo, aquele lá no monte, lá na Pão de Açúcar, né? Lá perto do Santo, a gente tem o Cristo Redentor. Por que o Cristo Redentor está de braços abertos? Para dar a ideia daquele Jesus Cristo que o quê? Abraça. Então, é o Jesus Cristo que acolhe, é o Jesus Cristo que traz para si. Então, ele não apenas salva. Sabe aquela coisa, não, eu te perdoo, mas vai para lá. Jesus Cristo não fez isso. Obrigado, Corcovado, nada a ver com Pão de Açúcar. Né? Então, Jesus Cristo, esse perdão, que às vezes vai falar, não, Jesus Cristo perdoou, mas não. Ele nos remiu, ele nos perdoou. Só que mais do que perdoar, ele nos trouxe para ele. Isso é muito bom, né? Então, lembra do pródigo? Quando o filho pródigo vai dizer assim, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele vai me aceitar, pelo menos como seu quê? Escravo, como seus servos. Na casa do meu pai tem comida. E eu estou aqui desejando comer a comida dos porcos. O que ele está desejando? Ele está desejando a remissão do pai. Que pelo menos o pai o perdoe e libere ele da dívida. Beleza. Só que o que a Bíblia diz? O pai, além de perdoar, ele coloca um anel no dedo do filho, ele coloca roupas novas, ele coloca uma sandália em seus pés feridos e cansados, ele dá roupas novas e faz uma festa, porque o pai não apenas remiu, o pai redimiu, ele trouxe, ele restabeleceu, ele restaurou a situação de filho. Porque se tivesse aceitado ele simplesmente como criado, já seria muita coisa. Porque aquele filho lá estava sofrendo. Então a Bíblia vai dizer que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele não nos deixa pagando. E aí, aqui uma coisa bem legal para a gente, hein, gente? Nós estávamos no império das trevas. E Jesus Cristo nos trouxe, Deus nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O diabo, ele é imperador. Jesus Cristo é rei. O imperador é aquele que vai por força. É aquele que é violento, é aquele que diz assim, se não me obedecer, vai dar cabeçada na parede, vai ficar doente, sabe? É o cara que se não cumprir o trabalho lá nas encruzilhadas, a pessoa fica com medo. Agora, o rei não. O rei é aquele que luta pelo seu reinado. O rei é aquele que encara a guerra. O rei é aquele que vai para frente da batalha. O imperador manda, vai lá. Agora, o rei não. Quando a gente vê esses filmes antigos, os reis iam para a guerra. Eles iam. Lembra do Leônidas no filme de 300? Aquilo ali era um rei. Agora o imperador. Imperador não é. O imperador, ele impera. Ele impõe. O rei, ele reina. Participa desse reino quem quiser. Se você não quiser, você sai desse reino. Essa é a diferença. Bem, a gente vai acelerar aqui para a gente não passar muito, tá, gente? É muito bom, né, falar das coisas do Senhor. Eu gosto muito. Tomara que vocês gostem também de ouvir. Eu falei assim, eu pergunto assim, Senhor, me dá uma igreja que gosta de ouvir, porque eu gosto muito de falar. Vamos lá. Nós temos um Deus, a Bíblia nos apresenta Deus com vários nomes. Elohim significa Deus Criador, Jeová,
que tem a ver com o Senhor, sentido como governador, que domina todas as coisas. Elion, que significa que é o Deus Altíssimo. Olam, que significa o Deus Eterno. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Adonai, Senhor, sentido do Senhor de sentido de mestre. Aí você vai dizer assim, ué, Sandro, então existem vários deuses? Não, não existem vários deuses. Quando a gente canta aquela música do Kleber Lucas, ó Deus, tu és o meu forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Ele vai estar falando o nome de Deus. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Aí ele vai continuar, vai continuar. Jeová Rafa, meu Senhor, que é Rafa médico, que cura toda dor. Te sequeno e avessa, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. O controle está em meu Deus, tudo governo. E essa música, e ainda vai existir outros nomes, vai ouvir Jeová de Sabaô, que é o Deus que batalha, é o Deus de guerra, é o Deus guerreiro. Isso não significa que nós servimos a vários deuses, não tem nada a ver com o candomblé, tá vendo, não? Tem o Ilê, o Ogum, não. Isso significa, eu também gosto muito, Monique, isso significa que são as características de Deus. As características de Deus. Quando você fala para a pessoa assim, poxa, essa pessoa é amorosa. Pô, ela é amorosa, mas ela é valente também, ela não foge da banana, não. Olha, então olha só, tô falando da pessoa, olha, ela é amorosa, ela é valente, olha, meu marido, ele não pode ser um cara muito estudado, mas ó, ele é um cara que trabalha, que corre atrás, ele é provedor, ele traz o sustento. A gente fala disso. Então a gente está falando de várias características de uma mesma pessoa. Quando eu digo que ele é Jeová, Rafa, El Elyon, El Olam, El Shaddai, Adonai, El Elohim, Elohim, o que isso significa? El é Deus, né? Significa que ele é tudo isso. Compreende? Ele não é um Deus amoroso, não. Ele é um Deus amoroso, mas ele é justo também. E se ele tiver que entrar na guerra, ele vai entrar na guerra. Compreende? E se ele tiver que fazer justiça, ele vai fazer justiça. E se ele tiver que cessar, ele vai cessar. Ele é um Deus salvador? É um Deus salvador, mas se ele tiver que julgar, ele vai julgar. Ele veio para salvar, mas se tiver que condenar, ele vai condenar. Porque ele é todo perfeito. E Yeshua é o Jesus Cristo, filho do Deus vivo. Yeshua HaMashiach, filho de Jesus Cristo. E aí foi bom a Lívia falar disso. Agora tá uma bobeira, Lívia. Por quê? Eu não tenho problema com o nome Yeshua, não tenho. Acho o nome muito bonito. Acho a sonoridade bonita. Mas essa coisa de falar, não, o nome dele não é Jesus, é Yeshua. É bobeira. É bobeira. A gente precisa se relacionar com ele. Aí agora um monte de crente não quer falar mais Jesus, né? Yeshua. Aí você pode até cantar Yeshua, mas isso não significa que o nome de Jesus Cristo foi diminuído. É porque Jesus é um nome latinizado, Yeshua, que também, na verdade, nem é Yeshua, é Yeshua, que vem, na verdade, meu Deus, fugiu aqui agora. Gente, qual foi o homem que substituiu Moisés? Meu Deus do céu, gente. Monique, me ajuda aí. Ah, não é possível. Eu vou de Israel para Jericó. Que isso, minha cabeça tá. Me ajuda aí. Então, na verdade, Josué. Oh, meu Deus. Então qual deveria ser o nome de Moisés? Moisés deveria ser Josué. Joshua. Então, o nome Jesus vem de Josué. Por quê? Porque Josué significa libertador. Aí vem do Yeshua. Isso aí é bobeira. Você não querer falar o nome de Jesus porque o nome dele é Yeshua. Bobeira isso. Né? A gente precisa honrá-lo como Salvador. Sim, porque tem gente que canta Yeshua. É isso aí. Não, o Josué é filho de Nun, não. Tá? O Josué filho de Nun é do sacerdote. O Josué, mas o nome é o mesmo. O Josué. Olha o Leonardo Madrian. O nome virou um mantra.
35 vezes. Aqui, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Continuando, então. Então, Deus é espírito. Então, o Vitor Azevedo, né? O Vitor Azevedo tá errado, tá? A gente não recebeu o sêmen de Deus. Deus não tem corpo. Deus é espírito e a Bíblia diz que importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ué, mas a Bíblia diz, e o braço forte do Senhor? E os olhos do Senhor estão por todo lugar. E, Lívia, deixa eu te voltar. E Mariano, me ajuda aí. Não é esse Josué, o filho de Nun, não, né? O filho de Nun, acho que é um outro Josué. Mas o nome é o mesmo, Lívia. O significado do nome Josué é libertador. Mas o Josué de Moisés não é o Josué, o filho de Nun, tá? Vamos lá. Se eu estiver errado, vocês podem pesquisar aí, não tem problema não. Vamos lá. É porque existem vários nomes que aparecem várias vezes na Bíblia, inclusive Jesus. A Bíblia tem 4 Jesus, não tem um Jesus só. Vamos lá. Sandro, e como é que fica aquela questão de você falar os olhos de Deus, os braços de Deus, a mão de Deus não está escolhida, os pés de Deus, as nuvens são o pó de seus pés? Não quer dizer que Deus tem pé. Mas a Bíblia diz que ele mediu. Tem sim, tem. Porque a Bíblia diz que ele mediu o profundo dos mares com a palma na mão. Deus tem mão e pronto, acabou. Deus tem mão. Deus não tem mão. Deus não tem pé. Deus não tem olho. Deus não tem cabeça. Deus é espírito. Mas e por que a Bíblia fala dos olhos de Deus? Porque isso aí se chama antropomorfismo. Essa aí eu vou escrever para você. Lembrando, gente, que Moisés é um nome egípcio. Tá? Vamos lembrar disso aí? Moisés não é um nome hebraico. É o nome egípcio. Moisés foi o Josué do povo de Israel. Vamos lá. Antropomorfismo. Botei aí para vocês. O que a palavra significa? O que é um antropomorfismo? E não tem esse acento agudo não, tá? É antropomorfismo. O antropomorfismo, antro, vem de homem. Ser homem que eu digo de humanidade. Lembra de antropologia? Né? Antropologia, logia, estudo do homem. Como é que o homem se desenvolve na sociedade. Então, antropo vem de homem, corpo. Morfia vem de forma. Lembra do Power Ranger? Do Power Ranger? Hora de morfar! Então, desculpa pelo exemplo tosco, mas a ideia é essa. Por que é a hora de morfar? Porque vai mudar de forma. Então, ai meu Deus, que heresia. Falando que Jesus Cristo é o Power Ranger vermelho. Tá? Então, olha só. Antropomorfismo. Então, quando a gente estuda Deus, a gente usa uma linguagem antropomórfica para tentar compreender as ações de Deus no nosso meio, na figura do homem. Então, Jesus Cristo é aquele que tem um braço forte, mas não quer dizer que ele tem braço. Entendeu? Mas e lá, em Beltesazar, que apareceu uma mão, escreve Mene, Tekel, assim. Deus poderia usar a figura que ele quisesse. Ele poderia ter usado uma caneta inteira. Ele poderia ter usado alguém com uma pedra e um martelo. Assim, mas ele quis usar o formato de uma mão. Por quê? Para que os homens entendessem. Opa, alguém está estudando ali. Alguém está escrevendo ali. Ele poderia até ter escrito som nenhuma. Tá? Ele não precisa disso. Estão rindo só porque eu falei do Power Ranger, né? Vamos lá. Então, Deus tem os seus atributos. Então, ele tem os seus atributos ativos. Quais são os atributos deles ativos? Onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Onipotência. Ele tem todo o poder. Onipresença. Ele está presente em todos os lugares. Esse atributo não é comunicável a nós. Tu não é onipotente, tem gente que é, né? Tu não é onipotente, tu não é onisciente, você não sabe todas as coisas e você também não é onipresente. Para com essa coisa, eu quero estar aqui, eu quero estar... Tu não é, filhote. Então, onde é que você estiver, faz a coisa bem feita. Agora, Deus é.
Deus é Deus de perto e ele também é Deus de longe. Há um tempo atrás teve uma confusão de uma música que colocaram no meio evangélico, que o Davi Sasser cantou assim, ó. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Aí na estrofe vai dizer assim, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, olha o antropomorfismo aqui, olhos, ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para escutar meu clamor, posso até chorar. Ih, a voz é horrorosa. Aí ele vai dizer assim, ó, és Deus de perto e não de longe. A música, meu irmão, foi uma confusão na igreja. Por quê? Porque na música vai dizer que Deus era Deus de perto e não de longe. Só que tem um texto da Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui, que diz que Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, Jeremias 23, 23. Vai dizer, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e também não também Deus de longe. Então, olha a confusão, gente. Deus vai e fala, olha, eu sou Deus de perto e eu também sou Deus de longe. Aí o da Sarasa vai e canta, não, Deus é Deus de perto e não de longe. Só que aqui o problema é que ele bateu no versículo que dá muito choque. Só que a ideia de dizer que Deus é Deus de perto e de longe, por exemplo, a Lívia, não sei se está presente aqui ainda, mas a Lívia tem família longe. O Alexei tem família distante. Muitos de vocês talvez tenham família no Nordeste, família na China. Quando a Bíblia vai dizer que Deus é de perto e também de longe, ele vai dizer assim, olha, eu sou o Deus que eu estou contigo aqui, mas eu também estou com eles lá. Eu sou Deus de perto, mas eu também sou Deus de longe. Eu alcanço onde eu quiser. Então, na verdade, não, essa letra não está errada, Leonardo. O problema é que deu choque, porque ele usou a expressão que tem na Bíblia. E aí, quando eu entendo que Deus é perto de mim, mas ele também é Deus de longe, porque ele alcança aquele que está longe, o que ele quer dizer? Que está perto de todas as pessoas. Então, ele está perto de mim, ele está perto do meu parente lá de longe, do Espírito Santo, da Rússia, da Iugoslávia, das Bahamas, de Guiné-Bissau. Ele está perto de todo mundo. O problema é que deu choque, né? Ele poderia ter feito uma outra letra. Mas a ideia de quando Deus diz que ele é Deus de longe, é que realmente ele é um Deus de perto. Porque ninguém está longe dele. Talvez, e quer dizer que ele também está perto das pessoas que estão longe de nós. Estão longe de nós, mas Deus está perto deles. E aí ele vai dizer, olha, eu sou Deus de perto, mas eu também sou Deus de longe. Tá? Vou até dar uma olhada aqui no contexto para ver se eu não estou falando besteirinha. Vamos lá, o contexto aqui vai dizer, olha, esse Senhor saiu com indignação, a tempestade, não se desviará a ira do Senhor até que execute a compra dos desígnios no seu coração. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei, contudo eles profetizaram, mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito meu povo ouvir as palavras e os teriam feito voltar ao seu mau caminho e da maldade das ações. Porventura não sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. É a ideia mesmo. Deus está conosco, independente da nossa situação. Lembra a pergunta que a Lívia me fez? Pastor, e os desviados? Aqueles que estão fracos? Deus está por deles. Deus vai os salvar. Deus vai em busca. Ele não foi... Gente, lembra da parábola da ovelha? As 99, ele deixou no aprisco, ele foi buscar a ovelha que estava perdida, ele vai buscar. Ele está sempre perto de nós. Aleluia. Vamos lá. Agora, a gente tem esses atributos deles, que são só deles. E ele tem atributos que são comunicáveis a nós, que a gente compartilha do Senhor. Qual? Santidade. O que é santidade? Santidade e separação. A Igreja Católica, o problema é que a Igreja Católica, por causa de ficar canonizando homens, vamos canonizar o Frei não sei o quê. Então, tipo assim, a Igreja Católica considerou ela santa. Essa canonização nunca deveria existir. Por que não deveria existir? Porque todo cristão é um santo. Só que a Igreja Católica inventou, não, porque fez milagre, isso que aí dá a impressão que a palavra santo está ligado a uma coisa sobrenatural, algo mais divino, algo inalcançável. Aí as pessoas ficam até às vezes constrangidas, ai meu Deus, eu vou dizer que eu sou santo, né?
Só que nós somos santos. Porque a palavra santa significa separado. Hoje, eu explicando meu filho perguntou, pai, o que é santo? Eu falei para ele assim, ó, vou te explicar o que é santo. Não tem quando você limpa a titica do cachorro? Beleza? Beleza. Então, quando você... Ô, paz, Ana Paula, tudo bom, querida? E aí, não tem quando você limpa a titica do cachorro? Ele tá. Eu falei, se você tiver faltando pá, eu posso usar o teu prato que você come para limpar a titica do cachorro? Ele não. Eu falei, você vai comer nesse prato depois? Ele não. E se eu lavar esse prato depois que eu coloquei? Não, eu botei, tá limpinho. Tá limpinho. Você vai usar? Ele não, eu não vou usar. Por quê? Porque o prato é separado para alimentação. Aí eu falei, então a gente é santo para Deus, a gente é separado para Deus. Ele perguntou, então é que Deus vai nos comer? Eu falei, não, meta. Então nós somos separados porque nós temos uma finalidade. Nós somos separados para um propósito. Deus, ele é santo, porque ele é separado de tudo. E eu tava falando isso pro meu filho, por quê? Porque ele tava com aquela mania de falar assim, oh my God, oh my God. Eu falei assim, olha só, não confunda santidade, não use o nome de Deus com bobeira. Deus é santo. E a gente precisa tratar ele com devido respeito, com temor. Essa palavra é legal. As pessoas confundem santidade com pecabilidade. É exatamente isso. Exatamente isso. Os santos homens de Deus, mulheres de Deus, também eram pecadores. Vira para um católico e fala assim, olha, Maria era pecadora. Meu irmão, olha, vai dar na tua cara. O quê? Pá! Mas Maria era pecadora. Só que era uma mulher mega especial. Isso aí não tem como... Não dá para dizer assim, Maria era qualquer uma. Aí, meu irmão, aí é leviandade da nossa parte. É uma bestialidade que os evangélicos cometem, meu irmão. Aí não dá, né? Não dá para eu virar Maria qualquer coisa. Não dá, porque apóstolo Paulo não era qualquer coisa. Pedro não era qualquer coisa. Compreende? Ninguém que recebe a Cristo é qualquer coisa. Mas esses homens, vamos cá entre nós aqui. Quando a gente lê lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, vamos lá. Eu vou dividir isso com vocês aí. A gente já está finalizando, tá? Ó, Hebreus 11. Ó, Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Olha o que está escrito a partir do versículo. Gente, é muita coisa. Esse texto é muito lindo. Versículo 34. Esses homens escaparam da força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Tá fraco aí, meu irmão? A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deixa eu contar um negócio para vocês. Quem estava quinta-feira lá no culto? Quem estava quinta-feira lá no culto? Louvor foi uma bênção. Mateus ministrou, louvor uma bênção. Quando eu cheguei, ele falou assim, pastor, eu não estou bem. Eu não estou bem. Tem como você fazer o louvor? Só que eu ia tocar bateria. Olha o problema. Aí eu falei assim, Mateus, eu sei que você não está legal, mas do jeito que você está, você é melhor para cantar ou para tocar bateria? Aí ele falou assim, não, acho que é melhor cantar, porque ele não toca bateria. Na verdade, nem eu, mas tipo assim, o básicozinho ali eu consigo fazer. Então, eu falei assim, Mateus, o poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. A Bíblia diz que é quando fraco que nós somos fortes. Aleluia. Isso é muito tremendo para as nossas vidas, porque Deus manifesta o poder dele quando nós somos fracos, para mostrar para nós que ele é poderoso e que ele é conosco. Talvez você esteja se sentindo fraco em algumas situações. Lembre-se disso. Aqueles que são filhos de Deus tiram força da fraqueza. Isso é muito louco, gente. Isso é muito doido. A Bíblia é muito louca. A Bíblia é muito louca. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Ué, ele creu contra a esperança? Que maluquice é essa? Mas se ele não tinha esperança, como é que ele creu? Ou seja, a situação não era esperançosa para ele, ele já era um velho. E isso, exatamente, Lívia, por isso o jejum. Ele já era um velho, a Bíblia diz que o ventre de Sara estava amortecido. O que era um ventre amortecido? Já não podia gerar, já era estéril. Só que a Bíblia diz que mesmo assim, exatamente, Lívia, exato isso. O jejum é uma ação de afligir a nossa vida, de experimentar a total dependência de Deus. E aí a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. No versículo 35, versículo 34, ó, da fraqueza eles tiraram força, na batalha se esforçaram. Olha aqui, ó, a gente precisa trabalhar, irmão. Tem coisa que é do nosso esforço, tá? Então, olha que coisa honrosa aqui.
Eles não foram carregados pelo Senhor. Vamos lá, vamos lá. Deus não falou, não, vai, meu filho, vai. Eu sei que tem momentos que a Bíblia diz, olha, nessa batalha não tereis que pelejar. E aí, ô Mariano, essa parte aqui é legal. Essa parte que é boa. Tem gente que fala assim, ó, qual é a palavra? Diz a palavra do Senhor, nessa batalha não tereis que pelejar. E a gente acha que isso é tudo. Opa, Deus vai me pegar e vai lá. Não, 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 não. Deus falou assim, olha, nessa batalha não tereis que pelejar. Mas quantas outras que o povo de Israel pelejou? Ele pelejou muito, meu irmão. E não foi muito. Naquela batalha ele não teve que pelejar. Haverão momentos na nossa vida que Deus vai nos poupar de pelejar. Ele vai chegar aqui, filho, deixa que essa é minha. Sabe aquela coisa do cara que, tipo assim, ó, toca pra mim, toca pro Neymar. Qual é a estratégia do time do Brasil? Toca pro Neymar, não tem estratégia nenhuma, tem nada. Toca pro Neymar. Tem horas que Deus vai virar você e falar assim, filhão, toca pra Deus que eu resolvo. Vou bater no peito, fica tranquilo, só assiste o que eu vou fazer. Só que vai ter momento que Deus vai botar a gente na guerra, gente. E que a gente vai ter que lutar, e que a gente vai ter que acordar cedo, que a gente vai ter que trabalhar, e que a gente vai ter que conquistar. A gente, Deus não tirou a maldição lá que foi colocada sobre Adão. Olha, do suor do teu rosto tu vai comer. Vai comer do suor do teu rosto. Mas não tirou isso, aí tem um monte de crente aí, desculpa o termo, tá? Crente preguiçoso, crente vagabundo, crente que não quer estudar, crente que não quer nada com a do Brasil, aí fica lá, não, Deus vai me prosperar. Deus vai me prosperar. Aí o ímpio tá lá fora, ó, pegando firme, estudando, trabalhando, Aí o crente, não, Deus vai tirar da mão do ímpio e vai botar na minha mão. Por quê? Preguiçoso pra caramba. Deus vai colocar o quê na tua mão? Tinha que colocar uma palmatória, uma urtiga para você se forçar e se movimentar. Essa é a diferença. Então, olha aqui, galerinhas e heróis da fé. Eles se esforçaram nas batalhas. Puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam, pela ressurreição dos seus mortos, filhos de pessoas que ressuscitaram. Acho que Deus vai pelejar todas as batalhas. E olha isso, hein? Foram torturados não aceitando o livramento. Lembra que a gente falou de João e Pedro? Acabaram de receber o João, vamos ser chicoteados por amor de Jesus. Toca! Pá! Acabaram de tomar chicotado. Esse texto é muito doido, né? Os caras tomaram chibata, meu irmão. E saíram felizes. Então, olha, foram torturados e não aceitaram o livramento. Olha só, quer sair? Quero não, eu quero sofrer pelo amor de Jesus. Pode chamar nas costas aí, ó. Eles não aceitaram o livramento. E aí tem gente que fala assim, não, olha, vai ter livramento. Vai ter livramento. Só que às vezes Deus não vai livramento, meu irmão. Às vezes, Deus espera que nós não escolhamos o livramento. Às vezes, para mostrar nossa garra, nosso amor, sabe, nosso ímpeto de servir a Ele. Não aceitaram o livramento, e aqui está falando de quê, filhão? De morte. De morte. Foram açoitados, foram torturados, não aceitaram o livramento, foram condenados à morte. Por que eles foram condenados à morte? Lá no versículo 35, versículo 11. Para alcançarem uma melhor ressurreição. Oh, aleluia! Glória a Deus. Qual é o pensamento dele? E qual é o problema de morrer, gente? Qual é o problema de morrer? O apóstolo diz assim, olha, o meu viver é para mim, o morrer é lucro, o meu viver é Cristo. Então, filhão, tanto faz. O que quer dizer? Se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu continuar vivo, eu vou viver para Cristo. Então, Deus faz o que Ele quiser. Se Ele quiser matar, Ele me mata. Se Ele quiser deixar eu vivo, Ele deixa. Porque o meu morrer, para mim, é lucro. Eu estou de boa. Mas também, se eu continuar vivo, eu vou viver para Cristo. Então, aqueles homens morreram porque eles esperavam uma melhor ressurreição. Aleluia. Essa precisa ser a nossa fé. Se essa não é a nossa fé, gente, aí acabou. Acabou. Sabe? A gente vê, às vezes, um monte de crente. Não, eu quero ser curado. Tá bom, gente. A gente quer ser curado, a gente quer que o nosso marido seja curado, mas o maior desejo do cristão precisa ser a salvação. Isso aí não tem como. Versículo 33, agora, experimentar o escárnio. O que é escárnio? Caçoar. Sabe, teu amigo vai zoar, tua família vai te abandonar, as pessoas vão escarnecer de você, vão debochar da tua fé, só que você fica firme, você fica pé plantado porque Deus é contigo. Porque Deus colocou algo melhor na tua vida que o mundo não consegue entender. Experimentar escárnio, açoite, cadeias, prisões, foram apedrejados, foram cerrados. Aí o cerrado está morto, tá? Cerrado morreu, tá bom? O apedrejado também morreu. O Estevão foi apedrejado. Sabe quem morreu cerrado no meio? O profeta Isaías. A Bíblia não conta, mas a história diz que foram colocados dentro de um tronco e cerrado no meio.
foram apedrejados, serrados, tentados, mortos pela espada, andaram vestidos de pele de ovelha, de cabra, ou seja, não eram muito ricos. Olha, ó os heróis da fé. Andaram vestidos com roupa simples, pele de ovelha, de cabra. Aí o pastor vai falar, não, Deus tem o melhor. Hugo Boss, eu não sei marca, gente. Eu não sei coisa de marca. Aí vou falar que Deus tem pra você. Fala uma marca boa aí. Vem cá, meu Deus. Eu compro sempre barato. Até o meu perfume eu mando fazer. Jesus, fala uma marca aí boa. Sei lá, gente, qualquer coisa. Deus tem uma Louis Vuitton pra tu, hein? Deus tem uma Louis Vuitton. Boa noite. Deus tem uma bolsa Chanel. Deus tem uma bolsa de pele de crocodilo. Show de bola, né? Quer dizer que Deus te abençoa, mas o crocodilo se ferra. Cadê a consciência natural aí? O crocodilo, meu irmão. Pra que Deus usa o crocodilo? Pra prosperar o crente. Ah, entendi. Vou no zoológico, vou olhar pro crocodilo e vou falar: Deus te fez pra mim. Deus te fez para mim, louvado seja Deus, vai virar minha bolsa. E a gente precisa acordar. Precisa acordar para o verdadeiro evangelho. Experimentaram cadeia, apedrejados, cerrados, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabra, desamparados, não tiveram pessoas para amparar eles. Às vezes os amigos foram embora, passaram por aflições, foram maltratados. Tem gente que acha que ser crente é ficar assim, opa, eu também aqui. Gente, por exemplo, uma coisa que eu detesto bajulação. Bajulação que fica assim, pastor, olha, pastor, você prega muito. Olha, eu não gosto, gente. Eu faço pra igreja. Sabe aquela coisa, tipo assim, dizer assim, você acaba de pregar, nossa, pastor, que pregação boa, é uma coisa que eu não gosto. Porque a palavra de Deus não é minha. Então, a pregação falou ao seu coração, agradeça a Deus. Senhor, obrigado pela sua palavra. A palavra não é minha, a palavra não é do pregador. Você não tem que elogiar o pregador, você não tem que elogiar. Nossa, pastor, você prega muito. Nossa, pastor, isso foi uma bênção. Não é mesmo, agradece o Espírito Santo, ele agiu com misericórdia na tua vida e também na minha. Porque a palavra corta na igreja, mas também corta no pregador. Então, assim, às vezes a gente é maltratado, a gente não recebe aquilo que a gente planta. Pastor, mas eu não merecia. Tá certo, às vezes as pessoas serão ingratas, as pessoas serão traidoras, as pessoas não te valorizarão. Mas esses homens também foram maltratados. Só que lá no versículo 38, aí eu queria que você marcasse esse versículo na tua Bíblia. Esses homens, antes pelo deserto, não tinham um caminho certo, e montes. A Bíblia vai dizer que o mundo não era digno da presença deles aqui. Aí é forte. Aí, meu irmão, é forte, porque tu ouvir da boca de Deus que o planeta Terra não era digno da presença deles aqui, aí, gente, não dá para falar que eram homens comuns. Amém, gente? Não dá. Aí é uma imbecilidade. Ok? Não dá, não dá. Não dá para eu olhar para alguém de hoje e falar assim, caraca, esse cara aí é tal qual o Paulo, tal qual o Pedro. Aí não dá, meu irmão. Depende do lugar. Que lugar? Que lugar, Lívia? Tá. Você conversando entre vocês aí na minha aula, né? Olha aí. Falta de referência. O Leandro botou, diferentes dos apóstolos de hoje em dia, não são perseguidos pelo que pregam, mas pela riqueza que acumularam. Ela botou, depende do lugar. Não, sim. Sim, porque tem... Não, Lívia, na verdade, a crítica do Leonardo é porque a Bíblia nos dá um relato que não existe mais apóstolo, tá? Todos esses apóstolos que vocês... Não, Lívia, a Lívia é boba. Não é isso, não. Existem pessoas sofrendo por amor a Cristo, morrendo. Lembra lá daqueles cristãos cóptas que foram degolados? Então, existem pessoas ainda que estão sofrendo, coisa que a gente nem passa longe de sofrer. Mas a crítica que o Leonardo está fazendo é que esses apóstolos de hoje não são apóstolos. Nenhum apóstolo hoje pode ter uma credencial de apóstolo. Eles já acreditam nisso, mas eles estão errados. O apóstolo Paulo fala que os apóstolos eram os 12 e ele vai dizer que Jesus Cristo apareceu a Marcos e, por último, a ele. O apóstolo Paulo é o último apóstolo. Ninguém pode ser mais apóstolo. Porque eu postei um texto lá no notebook. Dá uma olhadinha lá. Vamos dizer apóstolo fake. Porque os apóstolos precisavam... Para ser apóstolo, tinha que ter uma credencial. Tem um pastor que pensa assim, você quer saber se a pessoa é apóstolo? Fácil. Primeiro, data de nascimento. Veja se na identidade dele consta lá
pelo menos até 33 de Cristo. Primeiro, na identidade, o RG. Segunda credencial, uma foto abraçada com Jesus Cristo aqui na Terra. Só. Porque para ser apóstolo, precisou ter andado com Jesus Cristo, do período do ministério dele, do batismo até a sua morte, e precisou ter visto Cristo ressurreto. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eu, como filho adotivo, como um apóstolo fora de tempo, por quê? Ele vai dizer que Jesus Cristo apareceu a Marcos e, por último, a ele. Então, o encontro de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo com Jesus Cristo no caminho de Damasco, não foi somente uma luz, não. Ele encontrou Jesus Cristo ressurreto. Jesus Cristo apareceu para o apóstolo Paulo. Então, tanto é que quando Judas se mata, o apóstolo Pedro vai dizer, olha, Judas se precipitou e as suas entranhas foram espalhadas pelo monte. Já estamos fechando, tá? E já estamos fechando. Minha esposa falou, glória a Deus aqui. Ele vai dizer que quando eles escolheram Matias, o que Judas fala? Olha, precisamos escolher um homem que andou com o mestre desde o seu batismo à sua morte, que foi testemunha da sua ressurreição. Logo, nenhum dos apóstolos hoje são apóstolos. Amém? Eles são pastores. São pastores, mas com aquela coisa de título, né? Ah, eu quero ser apóstolo. Então, quais são os atributos de Deus? Santidade. A gente precisa ser santo. Deus é justo. Alguém botou aí que Deus é justo. Se Deus é justo, nós também devemos ser justos. Deus é amor. Nós devemos amar. Devemos amar. Deus é fiel. Nós também precisamos ser fiéis. Então, isso são características que Deus comunica com nós. Quais são os atributos incomunicáveis? Onipotência, onipresença, onisciência. Isso aí ele não comunica. A obra de Deus foi estabelecida na criação, ele tem domínio de todos e também na salvação. E aí, para a gente fechar, para a gente falar do Espírito Santo, a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Atos 1:8 vai dizer, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Nenhum desobediente é usado pelo poder do Espírito Santo. Acabou. Acabou. Ariano, anota essa aí. Sabe aquela pessoa que não se submete a nenhum tipo de liderança? Que não se submete a nenhum tipo de igreja? É o cara que fala, não, eu tô aqui, eu tô lá. Por exemplo, na nossa igreja não entra. Não entra. Pastor, eu quero um dia pregar na tua igreja. Amém? Você é de que igreja? Não, pastor, eu não tenho igreja nenhuma, não. Não entra. Não entra. Porque nós precisamos ser obedientes. É característica nossa. Característica do governo do Senhor. Os apóstolos só receberam o Espírito Santo porque eles foram obedientes. Jesus Cristo falou assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles receberam uma ordem. Fiquem em Jerusalém. Então, o Espírito Santo, ele é um espírito ordeiro. Ele não trabalha na vida de pessoas que são rebeldes. Não. O Espírito Santo, ele possui sentimentos. Está lá em Romanos 8:26. Ele tem vontade própria. O Espírito Santo não é uma energia. Ele não é uma energia. Sinto o Espírito Santo aqui, gente. As pessoas, às vezes, estão querendo buscar o Espírito Santo como se fosse alguma coisa, uma aura. Recebe aí. Recebe aí o Espírito Santo. Como você recebe aí? Quando eu fui salvo, eu já recebi o Espírito Santo, gente. Ele me selou. Foi ele que veio até mim. Foi ele que me convenceu do pecado. Aí eu estou na igreja, o pastor fala, recebe aí o Espírito Santo. Não tem lógica. O Espírito Santo já está na terra. E toda vez que você abre o seu coração para Jesus Cristo, você já recebeu o Espírito Santo. Acabou. A Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito com medida. Né? Ele não é, que o pastor Marco, André falou, ele não é, Jesus, o Espírito Santo nos sela. Ele não é o carteiro, ele falou, lembra do verdadeiro exemplo? O carteiro não vai selando a carta no caminho. Opa, mais um selo. Não. A Bíblia diz que ele não dá o seu Espírito por medida. E aí você vai perguntar, mas pastor, por que tem gente por que tem lugares que a gente sente mais a presença do Espírito Santo do que em outros? Porque aí não depende do Espírito Santo, depender de mim, do quanto meu coração está aberto para ele. Não tem dia que você está na igreja, que você chora, que você quebra, tem dia que você sai de lá igual uma parede. Você fica assim no culto assim, ó. Aí eu vou te falar, quem é que foi incapaz? Foi o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mesmo. Ele não se dá por medida, ele dá de conta a gota. Agora mais um pouquinho de Espírito Santo. Mais um pouquinho de Espírito Santo, toma aí. Não é.
A questão é do quanto a gente se abre. Você, às vezes, pode estar vivendo com uma pessoa que quer te amar demais, mas você não se percebe, você não permite ser amada. Aí quando a pessoa está ferrada, a pessoa tem para te dar, ela quer te amar, só que a pessoa não recebe. Então, às vezes, quer ver um exemplo? Quem já foi para retiro em igreja aí? Já viu retiro? Por que às vezes culto de retiro, cara, você vai para um retiro da igreja, o negócio lá é e às vezes não é na igreja? Porque geralmente as pessoas vão para esses congressos, as pessoas vão já com o coração já aberto, eu vou chegar lá e eu vou me rasgar na presença de Deus. Aí, meu irmão, o Espírito Santo vai operar na sua vida. Agora, se você trata a sua igreja como se fosse só mais um encontro, o que eu quero dizer é o que acontece em congresso, o que acontece em retiro, é o que pode acontecer na tua igreja, é o que pode acontecer aí no teu quarto agora, onde você está. Porque o Espírito Santo também está aí, porque ele é Deus, então ele também é onipresente, ele também é onisciente e ele também é onipotente. Então, o que acontece no retiro pode acontecer contigo aí agora. E por que não acontece? Porque a gente acha que a igreja é um local de contato com o Senhor. Não, eu preciso estar na igreja. Não, você precisa se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia vai ter vários nomes: Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Ele é o nosso Consolador. A Bíblia vai falar sobre os símbolos do Espírito Santo, que é o fogo, que significa aquele que limpa, purifica. Vai falar que ele pode ser um vento. Quando ele chegou lá no Senado, ele disse que ouviram um som como um vento. Então, teve vento? Não, não teve vento. Então, não adianta você ficar assim, ó. Recebe o Espírito Santo. Não, não teve vento. Você não precisa soprar. Você não precisa soprar vírus na cara de ninguém, gotícula de saliva. Não precisa disso. A Bíblia diz que eles ouviram um som como de um vento impetuoso. Ouviram um ruído. Cara, parece um vento. Entende? Assim, não, a Bíblia vai dizer, a voz de Deus é uma voz como o som de muitas águas. Aí, então, se o Espírito Santo eu sopro, sabe o que eu vou fazer agora na igreja? Quando eu estiver pregando, eu vou botar um monte de balde cheio d'água e eu jogar em cima da cara de vocês. Porque Deus não está falando? Deus não está falando? Então, se a voz dele é como um som de muitas águas, eu vou estar pregando e vou arremessar um balde d'água na tua cara. Porque se para o Espírito Santo eu tenho que soprar, para Deus falar, eu preciso jogar água. E tu vai acreditar? Tem um vídeo no YouTube de um pastor que faz isso. Ele prega, meu irmão, e vai jogando balde de água assim, ó, em cima da igreja. O pessoal, falei, cara, loucura, meu. Os caras são doidos. Ele é simbolizado também pela água, ele é a água vida, né? O rio que flui, a Bíblia de Jesus diz, olha, quem crê em mim, do seu então fluirão rios que brotarão para a eternidade. É o Espírito Santo. Ele também é selo, ele é o selo da igreja. O azeite também é símbolo do Espírito Santo, por causa significa unção. E também a pomba que desceu sobre Jesus, significando pureza, brandura e paz. O Espírito Santo atuou na vida de Jesus Cristo no seu nascimento, colocando ele de Maria, no seu batismo, como fazer distinção entre emoção e presença do Espírito Santo. Ora, Lívia, como distinguir a diferença? A diferença é quando você começa a se relacionar com ele. Compreende? Essa é a diferença. Por exemplo, se eu trato o Espírito Santo como algo que me emociona, eu vou pecar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pornografia. Pornografia. Seja você mulher ou homem, você assistiria pornografia do lado da tua mãe? Assistiria pornografia do lado da sua mãe? Do lado do seu pai? O que é isso aí, filho? Eu tô vendo um site pornográfico. Assistiria? Não, não assistiria. Porque você sabe que isso ofenderia. Por que muitos crentes assistem pornografia? Porque eles não entenderam ainda que o Espírito Santo é uma pessoa. E que ele é onipresente. E que quando ele está lá no secreto dele assistindo pornografia, o Espírito Santo está do lado dele, olhando aquilo ali. Falando, meu Deus, como é que ele pode estar fazendo isso comigo? Porque ele acha que o Espírito Santo é uma emoção. Ele acha que é um poder. Ele acha, não, olha, ele vai vir. Não, e não é. Não é. Aí, Olívia, aí a gente precisa romper uma coisa. Nem sempre, para eu estar convivendo com o Espírito Santo, eu tenho que estar chorando. Eu tenho que estar emocionado. O Espírito Santo ele precisa ser alguém que anda do meu lado o tempo todo. Eu preciso estar falando com ele. Eu preciso estar orando. Quando é que você acha que é emoção? Quando você chora, mas na tua vida você não tem comunicação, não fala com o Espírito Santo, você não fala com ele, você não pede seu auxílio, você não pede a sua ajuda. Liga, você ama o Alexei, certo? Se você entra no carro e vocês dois não se falarem, é porque alguma coisa está errada, não é? Se não, está errado.
quando o negócio tá bom, né? Oi, amor, beijinho pra cá, beijinho pra lá. Oi, como é que você tá? Oi, como é que foi seu dia? Você tá bem, bem? Você bem? Bem, você tá bem? Leonardo, você tá bem? Vocês conversam, porque o Alexei tá ali, ó. É uma pessoa. A gente faz isso com o Espírito Santo. Espírito Santo, fica comigo durante o meu dia. E você tá falando, tratá-lo como pessoa. Sabe que isso aí é um culto racional, mas a gente acha que a gente só tem que chorar. Não, eu vou sentir o Espírito Santo, eu vou chorar. Não, a gente pode sentir o Espírito Santo na nossa vida cotidiana. Bem, o Espírito Santo esteve com Jesus Cristo na crucificação, ele ajudou Jesus Cristo a suportar, ele ressuscitou a Jesus Cristo, João 20, 22, Romanos 1, 4. Ele também esteve com Jesus Cristo na sua ascensão ao céu. Quando a gente peca e sente um incômodo, é a presença do Espírito Santo? Exatamente. É o Espírito Santo nos incomodando e nos trazendo. Só que esse incômodo que ele nos traz, a Bíblia vai dizer que essas tristezas geram em nós vida. Então vamos aprender uma coisa. Por que a tristeza de Judas levou ele para a morte e a tristeza do apóstolo Pedro na missão o fez o apóstolo? Por quê? Porque arrependimento não é remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Arrependimento tem a ver com essência, remorso tem a ver com consequência. Tem pessoas que traem a mulher a vida inteira e estão sempre felizes, para lá e para cá. Aí quando a mulher descobre, vai chorar, vai para a igreja. Aquele choro não tem a ver com essência, tem a ver com consequência. Porque enquanto o errado estava dando certo, ele estava feliz da vida. Agora, quem tem a essência do Espírito Santo dentro dele, ninguém pode descobrir, mas ele está sofrendo. Mas ele está doído, porque isso não é a essência dele, porque ele é um salvo, ele é um lavado. É por isso que o rei Davi vai dizer assim, olha, eu pequei. E enquanto eu escondi o meu pecado, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos estavam adoecendo dentro de mim, porque não era a essência de Davi. Davi era um segundo o coração de Deus, mas adulterou, mas mandou Urias para fazer batalha para morrer. Um homem segundo o coração de Deus, aquilo ali moeu Davi. Ninguém sabia. Claro que houve depois o profeta que foi falar para ele, o profeta Natan. Mas ninguém sabia. Só que Davi estava sofrendo. Então, uma coisa é, arrependimento tem a ver com essência. Então, a pessoa que se arrepende, ela vai lá e pede perdão, às vezes sem nem saber. Você fez uma coisa, por exemplo, hoje, vamos fechar que essa live já está muito grande, muito grande, né? Eu estava dando aula para o 8º ano e falando, né? E eu perguntando, gente, ninguém me respondia. Eu tô uns 10 minutos e falei, gente, esses caras falta de respeito, falta de consideração. E eu já fiquei nervoso, fui pro WhatsApp, fui pra coordenadora, falei, Midian, a turma não quer falar comigo, parar, larguei o aço, eu vou sair da aula. Falei assim mesmo. Aí Midian, calma, Sandro, eu vou lá. Aí a Midian entrou. Aí depois eu fui entrar. Na hora que eu fui entrar, era só eu entrar na sala do Google Meet. Mas eu fui reconectado. Eu falei, por que eu tô sendo reconectado? E aí o pessoal falou assim, professor, o seu vídeo, o áudio está travando já há uns 15 minutos. Eu já estava dando aula há 15 minutos para ninguém. Só que no meu celular parecia que eu estava falando. E a impressão que eu tinha é que eles estavam me tratando com desdenho. Olha isso. Eles iam saber que eu reclamei deles da coordenação, eles iam saber que eu fiquei com raiva deles. E eu sabia, eles não iam saber, era só eu não falar. Mas eu cheguei para minha turma e falei, gente, olha, quero perdão a vocês, eu fiquei chateado com vocês, eu achei que vocês não estavam me respondendo, tal. Aí o menino, que isso, professor? É um dos nossos melhores professores, mas eu podia não falar. A gente pode não comunicar, mas arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Arrependimento é essência, remorso só tem a ver com consequência. Bem, o Espírito Santo ele atua na nossa vida, nos consolando, nos conduzindo, intercedendo por nós, nos santificando, nos revestindo de poder. Ele opera na igreja, na obra missionária, na evangelização e também na oração. Esse é o nosso Deus, Pai, Filho, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso companheiro que está conosco. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva, que somos nós, dizem, vem. Você não anseia para que Jesus Cristo volte? O Espírito Santo também, meu. O Espírito Santo também. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que tem sede, diga, vem. Olha a Monique aí, né? E todo aquele que tem sede, diga, vem. E beba da água da vida. O Espírito é a noiva. Isso significa que uma pessoa que anda com o Espírito Santo compartilha dos mesmos desejos do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus. Então, se a gente quer ter uma vida com o Espírito Santo, a gente tem que entender que a nossa vida precisa obedecer à vontade de Deus, os propósitos de Deus,
e não ao nosso propósito. E que o Espírito Santo não é um garoto de recado para chegar lá e falar: Espírito Santo, ore por mim, eu quero uma Ferrari, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Sabe, antigamente tinha uma oração que a gente fazia uma brincadeira, para a gente fechar aqui, que as pessoas oravam assim, aquela oração hipócrita. Na época que a Paraty era um carrão, né? Hoje não é mais. As pessoas oravam assim: Senhor, me dá um carro, Deus. Eu quero um carro bom, mas eu não quero para mim. Eu quero uma Paraty. Horrível. Pessoal, vamos fechar? Vamos orar? Obrigado pela presença de todos. Deus os abençoe rica e abundantemente. Você que não é da igreja e que talvez tiver contato com essas exposições aqui a respeito do Pai, do Filho, do Espírito Santo e também da salvação, né? Que Deus possa estar te abençoando. Feche seus olhos, vamos orar. Irmã Fátima, não consegui colocar a senhora para falar. Ó, vou mandar de novo aí, irmã Fátima. Ó, te adicionei. Tá te mandando um convite aí. Vê se a senhora aceita. Para ver se a senhora consegue dar uma palavrinha com o pessoal aí. Se a senhora conseguir entrar, a senhora entra. Não está aparecendo um convite para a senhora? Aceita? Apareceu não? Poxa vida. Gente, a internet tem um delay. E aí demora, né, as respostas chegar a vocês, porque dá a impressão que vocês estão ouvindo na mesma hora que eu estou falando. Aí eu conto uma piada, ninguém ri. Eu falei: caraca, minha piada foi horrível. Aí depois de um minuto que começa a chegar as carinhas engraçadas. É muito engraçado isso. Né? Por exemplo, o que você está ouvindo agora, eu já falei um minuto atrás. Engraçado, né? Ih, irmã Fátima não conseguiu. Bem, vamos lá, então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que nós estivemos aqui falando a respeito da tua palavra, a respeito daquilo que tu tens para nós, a respeito daquilo que tu és para nós, a respeito dessa caminhada, Senhor, na tua presença. Nos abençoa, nos fortalece, Espírito Santo, nos conduza, Espírito Santo, né, na tua presença. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Deus trino. Muito bom, Senhor, é uma dádiva ser, Senhor, conduzido por um Deus tão amoroso que resolveu nos salvar, que resolveu nos amar. Não há uma explicação, não havia nada em nós. O Senhor, na sua soberana vontade, resolveu nos salvar. Resolveu enviar seu Filho, resolveu enviar o seu Santo Espírito. Como não te louvar, Senhor? Como voltar atrás? Como pensar em retroceder? Como pensar em afastar da sua presença? Não, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, e nós te pedimos: haja, Senhor, através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, pessoal. Um beijo no coração. Tchau, tchau, tchau. E vou fechando por aqui, hein? Beijo.